Boa tarde a todos, quero saudar-vos com a graça e a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar convosco. Era para vir com a família toda, que é numerosa, mas a Sara hoje não se estava a sentir muito bem, então precisou de ficar a descansar e os filhos aproveitam logo e ficam todos em casa também. E é grato nós podermos levantar as nossas vozes para louvarmos e celebrarmos e adorarmos o Senhor de todo o universo. Nosso Deus não é um Deus pequeno e nós não estamos a adorar um Deus que seja desconhecido e que esteja longínquo de nós, apesar de Ele ser o Senhor do universo. E era exatamente por aí que eu queria começar a nossa reflexão desta tarde. Nós não vamos hoje centrar-nos de maneira muito particular em nenhum texto bíblico para discursarmos sobre esse texto. Vamos percorrer um bocadinho a Bíblia toda e já vão perceber porquê. Mas queria começar exatamente com esta ideia. Definir Deus não é uma tarefa fácil, precisamente porque Deus é maior do que aquilo que nós somos. E os teólogos esforçam-se e desdobram-se em definições para tentar explicar quem Deus é. É claro que essas definições não vêm das suas cabeças, mas vêm das Escrituras, da palavra de Deus. A questão é que a Bíblia apresenta-nos Deus de várias maneiras diferentes e às vezes aparentemente contraditórias. Por exemplo, fica claro quando nós lemos as Escrituras que Deus é transcendente. Já vou explicar o que é que isso significa. Mas também fica igualmente claro e simultaneamente que Deus é imanente. Eu também vou explicar já o que é que isso significa. O problema é que estes dois conceitos que explicam quem Deus é e como Deus é são contraditórios em si mesmos. Ninguém pode ser transcendente e imanente ao mesmo tempo, porque essas duas coisas refletem realidades muito diferentes. Dizer que Deus é transcendente é dizer que Deus não é a criação, que Deus não é uma criatura, que Deus não é a natureza, que Deus não é um de nós, que Deus não só é maior, como Ele está fora da realidade das coisas criadas. Dizer que Deus é transcendente é dizer que Deus é de uma natureza absolutamente distinta de todas as outras coisas. Isso coloca Deus numa posição bem separada de nós. Dizer que Deus é transcendente é dizer que Deus é inacessível, que nós não podemos chegar a Ele, que nós não podemos lidar com Ele de igual para igual. Mas Deus, como eu disse, é também definido como imanente. Ora, as coisas imanentes são as coisas que são próprias de uma determinada realidade. Então dizer que Deus é imanente significa que, apesar de Ele não ser a criação, Ele está na criação. Que Ele está envolvido, que Ele criou tudo quanto existe, mas Ele não abandonou as coisas que criou, Ele permanece próximo. A Bíblia diz que Deus criou e Deus sustenta as coisas que Ele criou. Diz que Deus fez os astros, as estrelas, e é Ele quem faz o seu caminho no céu. Diz que Deus é quem faz chover sobre a terra, sobre justos e injustos, que é Deus que continua a fazer brotar as sementes que são para o nosso alimento, que Deus tem os cabelos da nossa cabeça todos contados. O Deus transcendente também é um Deus imanente, que está envolvido com a criação, envolvido na nossa realidade. Então o Deus de longe, inacessível, é ao mesmo tempo o Deus de perto, que pode ser achado e encontrado por aqueles que o buscam. São vários os textos nas Escrituras que nos falam desta ideia de Deus. Queria começar com um deles, também no livro de Salmos, o Salmo 113. E aqui neste Salmo, versículo 5 até 7, nós lemos o seguinte:
Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Aqui nós temos essa tal ideia da transcendência de Deus, de um Deus que está longe da nossa realidade. O seu trono está nos céus e não há ninguém que lhe seja semelhante. Como chegar a esse Deus? Mas depois o versículo 6 diz que Deus se inclina para ver o que se passa sobre o céu e sobre a terra. E aqui nós temos a imanência de Deus. Um Deus que, estando lá no seu trono, não abandonou aquilo que ele criou, mas se inclina para ver. E este inclinar de Deus não é só para ele observar o que está a acontecer, para estar informado sobre as coisas, da mesma maneira como nós assistimos à televisão para saber o que é que está a acontecer. Este inclinar de Deus é um inclinar de disposição para agir, para se envolver com as suas criaturas, em particular com o homem, a quem ele criou segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Porque o versículo 7 diz qual é a intenção desta inclinação de Deus. Ele inclina-se para erguer do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Esta é a verdade gloriosa do Evangelho e de toda a Bíblia. Que o Deus que tem o seu trono nas alturas, ele inclina-se para mostrar graça e misericórdia a homens que não o merecem. É por isso que nós o louvamos. Se Deus é transcendente, isso significa que tudo aquilo que nós podemos entender acerca de Deus precisa ser-nos revelado. E Deus assim fez. Deus revela-se aos homens de muitas maneiras diferentes. Ele revela-se através das coisas que Ele criou. O Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz que tudo aquilo que nós podemos conhecer acerca de Deus claramente se entende nas coisas que estão criadas, nomeadamente o seu divino poder. Então ninguém tem desculpa para negar Deus. Ninguém tem desculpa para dizer eu não sabia que tu existias. Essa revelação, ela está acessível a todos. E nessa revelação natural, nós podemos já compreender muitas coisas acerca de Deus. Não só o seu divino poder, como dizia Paulo, porque tudo aquilo que existe só pode ter sido criado por um Deus absolutamente poderoso para trazer à existência tudo quanto há. Mas Deus é mais do que poderoso. Deus é criativo. Nós olhamos à volta e nós percebemos esse espírito criativo de Deus. Deus é sábio e inteligente. O universo está sujeito a regras tão ínfimas, tão infimamente coordenadas umas com as outras, para possibilitar a existência de vida neste pequenino calhau que anda aí a circular pelo espaço. Dizem os cientistas que se as condições da física e da química fossem apenas ligeiramente diferentes, não seria possível existir a vida como nós a conhecemos. Um Deus sábio e inteligente criou as coisas desta maneira. Sabemos também de Deus, pelas coisas que estão criadas, que Ele é um Deus que ama a beleza. Há coisas que existem que não têm nenhuma outra utilidade senão encher a nossa alma de espanto. Porquê que o pôr do sol é como é? Porquê que pinta o céu daquelas cores? Não serve para nada. Apenas para encher a nossa alma de espanto, para que o louvemos. Porquê que as flores são bonitas? Porquê que cheiram bem? Deus assim fez
porque Ele quer manifestar a sua glória e a sua beleza, também nas coisas que estão criadas. Deus é um Deus bom, já referi, Ele sustenta a sua criação, Ele cuida de tudo, Ele faz brotar a terra para que todos os seres que Ele criou tenham o seu próprio sustento. Ele faz chover sobre bons e maus. Até arriscaria dizer que Deus tem um certo sentido de humor, porque há coisas que nos espantam e nos enchem de riso. Porque é que Deus fez o ornitorrinco? Que não sabemos bem se é um pato, se é um castor, um animal estranho, quase patético. Porque é que a girafa tem o pescoço tão comprido? Este é Deus. Sabem, estas coisas todas que nós conhecemos acerca de Deus deveriam ser mais do que suficientes para nós cairmos de joelhos diante dele e o adorarmos e o amarmos. Não há ninguém semelhante a ele. Deus poderia ter criado um universo bem diferente, refletindo um tipo de caráter diferente. Este mundo podia ser um mundo de trevas em vez da luz que nós apreciamos. Podia ser um mundo de caos, mas não é. Mas sabem, a nossa responsabilidade aumenta, porque Deus não apenas se revelou aos homens nas coisas que estão criadas. Deus falou aos homens. A palavra é também um meio de revelação de Deus. E pela palavra de Deus nós conhecemos tanto mais acerca dele. Pela palavra nós entendemos que Deus, além de poderoso, de criativo, de sábio, de belo, Deus é santo. Deus ama a verdade. Deus é justo. Deus não toma o culpado por inocente, mas dá a cada um a retribuição pelos seus próprios atos. Que Deus também ama. Que Deus é gracioso. Que Deus é misericordioso. Que Deus perdoa pecadores que não merecem perdão. Que Deus recebe como filhos aqueles que antes eram seus inimigos. Estas coisas nós só sabemos porque Deus falou. E Deus falou na linguagem dos homens. Tinha que ser assim. Um Deus transcendente e, portanto, inacessível só pode ser conhecido na medida em que Ele se mostra àqueles que lhe são inferiores. Mas esta revelação, ela traz uma responsabilidade ainda maior sobre as nossas cabeças. O que faremos nós ao sabermos que Deus é este? No seu esforço para que nós o conheçamos e para que nós conheçamos também quais são os seus propósitos para as nossas vidas, Deus muitas vezes falou na linguagem dos homens, pegando em coisas do cotidiano para explicar quais eram os seus propósitos para eles. Uma das palavras que Deus tirou do uso cotidiano para expressar qual era o seu propósito em relação aos homens é a palavra redenção. A redenção que nós estamos habituados a ouvir enquanto uma palavra teológica, na verdade não é uma palavra teológica. Ela assumiu esse sentido porque Deus a usou teologicamente. A redenção é uma palavra do mercado. É uma palavra que implica transmissões de propriedades mediante o pagamento de um preço. Era uma palavra comum do cotidiano, que existe não só na Bíblia, mas em muitos outros escritos da Antiguidade. Qualquer pessoa de qualquer povo saberia o que significa essa palavra. Mas quando Deus assume essa linguagem para falar conosco e para descrever o relacionamento que Ele quer ter conosco, então Deus ensina-nos duas coisas. Uma acerca de nós e outra acerca dele. Mas já lá vamos.
A palavra redenção é utilizada, por exemplo, quando Deus deu a lei ao seu povo, quando eles estavam lá no deserto. A lei, ela abrangia toda a vida da nação de Israel. Não dizia respeito apenas aos aspectos cultuais dos sacrifícios no templo e o modo de adorar a Deus. Não, Deus tinha dado instruções àquele povo sobre como eles haviam de comportar-se e viver em todas as áreas da vida. Havia instruções para o modo de conduzir as famílias, havia instruções sobre o modo de como conduzir os negócios, sobre o modo como se relacionar com os estrangeiros, o que acontecia quando fosse cometido um crime, etc, etc, etc. Uma destas expressões era a redenção. Deus explica, nós podem ler isso depois lá nos livros da lei, nomeadamente em Levítico, que Deus tinha dado a terra prometida, ou iria dar na altura em que deu a lei, a terra da promessa àquele povo. E aquela terra seria a sua herança para sempre. Esta era a promessa de Deus. Então todas as tribos receberam uma porção da terra. E cada família dessa tribo recebeu uma porção da tribo. E seria a sua possessão para sempre. Ora, era possível que às vezes uma família não soubesse conduzir muito bem os seus negócios e entrasse em dívidas e tivesse, por exemplo, que vender a sua propriedade para saldar as dívidas. Então ele perderia a sua herança, teria que a vender. Mas Deus determina lá na lei que essa decisão catastrófica não era definitiva. Havia várias possibilidades. Se aquele chefe de família endireitasse a sua vida e conseguisse juntar dinheiro, ele tinha o direito de comprar de volta a sua propriedade. Porquê? Era a sua herança. Se ele não tivesse dinheiro, então era possível que outro familiar, em nome dele, fosse e comprasse a terra. E tinha o direito de fazer isso. Comprar a terra para que ela voltasse para a família. Mas esta questão era tão importante que Deus diz que ainda que ninguém tivesse dinheiro para comprar, então no ano do jubileu, tudo voltaria ao seu dono original, sem preço, porque essa era a determinação do Senhor. Ora, esta tramitação de negócios tem o nome de redenção. O comprar a terra de volta era remir a terra. O familiar que ia e ajudava alguém, ele era o redentor. Esta era a linguagem dos negócios. Comprar uma propriedade mediante o pagamento de um preço. Mas havia mais. A desgraça que acometia a família podia ser tão grande que vender a terra podia não ser suficiente para saldar a dívida. Nesse caso, esse homem, essa família seria vendida em serviço da outra, como escravo. E sabem, as mesmas regras aplicavam-se. Eles poderiam ser libertados mediante o pagamento de um preço, por meio de um redentor. Ou então, no jubileu, todos voltariam a ser livres. Foi esta linguagem que Deus deu quando deu a lei, nos negócios, que Deus depois adotou para si mesmo no seu relacionamento com o povo, para descrever o que é que Deus estava a fazer por eles. Isso diz-nos sobre nós uma coisa que não é muito agradável de ouvir. Diz-nos que nós somos os pobres que perdemos a herança, que se venderam a si mesmo como escravos e agora não encontram saída. Nós somos esses. Eu sei que não é bem assim que nós pensamos sobre nós próprios. Nós achamos que somos outra coisa. Nós achamos que somos bons, que somos capazes. Nós achamos que Deus só pode gostar de nós. Não é assim que Deus nos vê. Nós somos os pobres que desbarataram tudo. Uma herança preciosa que nos foi dada e que nós trocamos por uma coisa que nada vale.
Nós trocamos o conhecimento de Deus por ídolos. Nós trocamos a verdade pela mentira. Nós trocamos o sermos livres no amor de Deus por sermos escravos do pecado. Nós perdemos tudo. Mas aquilo que Deus diz acerca de si mesmo é ainda mais extraordinário. Porque aquilo que Deus diz é: Ele é o Redentor. Nós somos os pobres que não soubemos cuidar daquilo que recebemos. Deus é aquele que vem para livrar-nos da mão do opressor, movido pelo amor, e que vem para restaurar-nos à posição que nós perdemos antes. Deus, este é o propósito de Deus sobre a vida do seu povo. Então nós vemos depois, ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus utilizar esta linguagem para descrever o que ele tinha feito. Deus aponta particularmente para um evento na história da nação de Israel para definir como Deus é o Redentor do seu povo. Essa foi a libertação do Egito. Deus repetidamente, por gerações e gerações, de homens e mulheres que não viveram, que só aprenderam isso nos livros de história. Mas Deus passava a vida a falar do mesmo acontecimento do Egito. E Deus dizia: fui eu que te remi, fui eu que te tirei do Egito. Eu sou o teu Redentor. Deus fala assim no livro de Isaías repetidamente. Eu, o Senhor, sou o teu Redentor. E ele aponta para esse acontecimento. E então a ideia era que qualquer que fosse a circunstância que aquele povo estivesse a enfrentar, e eles passaram por muito, por causa da sua desobediência, da sua rebelião, da dureza do seu coração contra Deus. Quando Deus os lembrava: lembra-te do Egito, eu sou o teu Redentor. Aquilo que Deus estava a querer dizer é: eu não te deixarei, eu não te abandonarei, tu és meu, ninguém pode arrebatar-te das minhas mãos. Confia, descansa. E por toda a história da nação de Israel, esta ideia da redenção estava muito ligada a questões quer da terra, quer do livramento de inimigos que vinham para conquistá-los. Mas no Salmo 130, já que estamos no livro dos Salmos, podemos aí abrir. No Salmo 130 nós encontramos uma ideia radicalmente diferente. Versículo 7 diz assim: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então aqui, de uma maneira diferente, o conceito da redenção ele é ligado à ideia do pecado. O problema já não eram os inimigos que vinham conquistar a terra. O problema já não era alguém perder a sua propriedade. O problema já não estava ligado a promessas terrenas de suprimento de qualquer necessidade material. Mas Deus estava a ligar a ideia de redenção à ideia do pecado e a dizer: o vosso problema fundamental não é perderem nenhuma propriedade, não é serem vendidos como escravos, não é serem conquistados pelos assírios ou pelos babilónios, ou seja, por quem for. O vosso problema fundamental é um problema de coração. O vosso coração é um coração mau, o vosso coração é um coração inclinado para o pecado, mas eu sou o vosso Redentor. E eu, que vos livrei antes de outro tipo de inimigos, eu, o Senhor, que sou misericordioso, vou redimir-vos também, vou livrar-vos também da opressão desse pecado.
trazendo salvação. E esta era uma ideia diferente, nova, que ia ao coração do problema. E para cumprir este propósito, o Antigo Testamento está cheio de promessas sobre como Deus faria isso. O livro do profeta Isaías, por exemplo, anuncia a chegada de um rei como nenhum outro. Um rei maior do que todos os reis. Um rei que reclamaria o trono e que traria consigo um reino inabalável, que reinaria sobre toda a terra. Um reino que subjugaria todos os outros reinos. Fala também que este rei que viria era um rei diferente, não só porque o seu reinado seria eterno e justo, mas porque ele, sendo rei, também seria servo. E no seu serviço seria inteiramente agradável a Deus. E no seu serviço chegaria ao ponto de dar a sua vida para que o seu povo fosse livre. E estas profecias que estavam lá e que ecoavam de geração em geração tiveram finalmente o seu cumprimento em Jesus Cristo. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós percebemos que há um que reclama para si mesmo esta posição. Ele diz: eu sou o rei que vem, eu sou o servo sofredor, e a sua vida, a sua obra demonstra exatamente isso. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 20, versículo 28, Jesus diz assim, falando de si mesmo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus apresenta-se como o servo sofredor de que Isaías tinha falado. Ele apresenta-se como aquele que reinaria, porque ele é o Filho do Homem, invocando lá a imagem de Daniel. Mas ele diz: eu sou o Redentor pelo qual todos esperavam, o Redentor que Deus prometeu. Eu vim para dar a minha vida em resgate por muitos. Jesus apresenta-se simultaneamente como Redentor e resgate, o que paga o preço e o preço que foi pago. Romanos, no capítulo 3, versículo 24, diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Notem, alguém recebe gratuitamente, sem pagar, porque não pode fazê-lo, tal como aquele que perdia as suas propriedades e se vendia como escravo, porque grande era a sua dívida. Mas alguém vê a sua dívida paga gratuitamente, por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus veio para tomar o lugar do Redentor e pagar o preço. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, lemos ainda: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Podíamos passar o resto do ano a falar só deste versículo. Mas notem, nós somos dele. É por isso que Deus vem pagar o preço. Porque nós somos dele. Ele não nos deixa, não nos abandona, não falha nas suas promessas. Porquê? Porque somos dele. Porque somos dele. Jesus veio para ser a nossa redenção. Ele veio reclamar a propriedade de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 7. No qual, referindo-se a Jesus, temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Uma vez mais, a ligação destas duas ideias, a ideia de redenção com a questão dos pecados. E Paulo aqui aos Efésios diz que é em Jesus que nós temos a redenção, porque Ele pagou o preço no seu sangue pelos nossos pecados. Em Hebreus, no capítulo 9, nós lemos o seguinte, versículo 12. Não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, referindo-se a Jesus, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. Este versículo evoca-nos a imagem do templo. E no templo que foi construído para o Senhor, para que o povo pudesse cultuar a Deus, havia um lugar inacessível, chamado Santo dos Santos, que está referido no versículo. Este lugar do Santo dos Santos estava por detrás de um espesso véu, uma espessa cortina. Ninguém podia passar para lá da cortina. No lugar Santo dos Santos estava um objeto, e apenas um, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira e tinha uma tampa de ouro maciço com 2 querubins. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, estava uma porção do maná e estava a vara de Arão que tinha florescido. Estes 3 objetos estavam dentro da arca, porque eles simbolizavam a aliança de Deus com o seu povo. A lei, o sustento de Deus por meio do maná e a liderança sacerdotal de Arão. Eram as bênçãos que Deus tinha prometido ao seu povo. E a tampa de ouro maciço, ela chamava-se o propiciatório, assim uma palavra esquisita, porque lá se fazia propiciação pelos pecados do povo. Esta expressão em inglês, normalmente chamam-lhe o assento de misericórdia. Eu gosto dessa expressão. Aquela tampa é o assento de misericórdia. O que é que acontecia naquele lugar? Uma vez por ano, e apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entraria ali com o sangue de um animal que tinha sido já sacrificado cá fora em favor dos pecados do povo. E ele entraria ali e ele iria aspergir o sangue daquele animal sobre o propiciatório. E os pecados do povo ficariam cobertos. Era um sacrifício que era necessário repetir todos os anos. Porque, como lemos também lá em Hebreus, não há sangue de nenhum animal que possa limpar-nos dos nossos pecados. Nossa culpa é grande demais. Aquele propiciatório de ouro maciço já não reluzia como no dia em que foi feito e colocado lá em cima da arca. Durante séculos, o sangue de animais foi aspergido em cima daquela tampa. Ela estava coberta de sangue ressequido. Deve ser uma visão até um pouco desagradável. Mas o nosso pecado não é bonito. O que é certo é que naquele altar era feita propiciação diante de Deus. A ira de Deus era aplacada e o favor de Deus, representado naquilo que estava guardado dentro da arca, ficava ao alcance do povo. O que esse texto nos ensina é que não é possível alcançar o favor de Deus sem o sangue, sem o pagamento do preço. Há muitas pessoas que querem os favores de Deus, mas elas não querem o sacrifício. Muitas pessoas que querem a ajuda de Deus para os seus problemas, mas elas não estão dispostas a quebrar o seu coração e a arrepender-se dos seus pecados e a pagar o preço. Não um preço que eles paguem, porque isso é impossível, mas o preço de se negarem a si mesmos.
Foi assim que Jesus ensinou que devíamos fazer. Mas este texto aos Hebreus que lemos, ele é maravilhoso. Porque diz aqui que quando Jesus morreu, ele entrou no Santo dos Santos. E não foi lá no templo que estava em Jerusalém. Ele entrou na própria presença de Deus. Quando Jesus entregou o seu espírito, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E diz aqui que pelo seu próprio sangue, de uma vez por todas, com um sacrifício que não é necessário mais repetir, ele alcançou uma eterna redenção. Ele pagou o preço de uma vez para sempre pelos nossos pecados, para que nós possamos ter também para sempre a absoluta certeza e segurança que somos de Deus. Esta é a obra que Jesus fez. Sabem, quando Deus diz, lá no Antigo Testamento, que Ele tirou o seu povo do Egito e Ele era o Redentor, nunca é mencionado um preço que Deus tenha pago. Deus não pagou nada a Faraó para tirar de lá o povo. Deus nunca pagou nada a Ciro, quando o povo estava lá no cativeiro da Babilónia, para mandar o povo para a sua terra. Deus remiu o povo, Ele era o Redentor, mas aparentemente Deus estava a fazer batota, não é? Ele estava a fazer um negócio sem pagar o preço. Isso porque o preço ainda haveria de ser pago. Adiante. O preço mais alto de todos. O sacrifício do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Um preço pago de uma vez por todas. Para garantir uma redenção total, absoluta, perfeita, segura para o seu povo. O que é que nós aprendemos com tudo isto? Quero propor-vos 3 coisas, 3 aplicações, para com isso concluirmos. A primeira tem a ver com nós termos uma perspectiva realista sobre nós mesmos. Porque é fácil nós nos incharmos orgulhosos. É fácil nós acharmos que podemos desenvencilhar-nos dos nossos problemas. Só precisamos de melhores soluções. Só precisamos de tentar mais um pouquinho. Só precisamos de ser mais esforçados. Mas essa não é a perspectiva que a Bíblia apresenta sobre nós. E nós precisamos de nos olhar ao espelho e vermos o reflexo conforme a palavra de Deus. Não te enganes a ti mesmo. És pobre, cego, nu, escravo do pecado. E tu não podes salvar-te a ti mesmo. Podes correr atrás daquilo que tu quiseres. Podes buscar satisfação em muitos lugares, em muitos deuses, em muitas promessas de muito tipo. Mas a tua cisterna nunca será cheia se não for em Deus. Nas palavras do profeta Jeremias, nós somos peritos em cavar cisternas rotas que não podem suster a água. E depois vivemos frustrados e queixosos e lamentamos e até acusamos Deus das misérias que são nossas. Quando Deus promete fontes de água viva àquele que vem e crê. Então não te enganes a ti mesmo. Deixa que Deus te mostre a tua necessidade pelas Escrituras. Que Deus corrija o teu coração. Que Deus corrija a tua mente. Para que verdadeiramente possas também conhecê-lo. Em segundo lugar,
Descansa no facto de saber que tu és dele. Descansa. Descansa. Confia. Confia que se Deus pagou o preço que pagou para te limpar dos teus pecados, para que tu sejas dele, para te livrar daquilo que te afligia, se Deus pagou o preço que pagou para que tu possas ser chamado seu filho, eu vou usar a expressão que a própria Bíblia utiliza, como não nos dará Deus, juntamente com Cristo, todas as coisas? Deus não pode amar-te mais do que aquilo que Ele te ama. Não há nada que tu faças que faça Deus ser mais favorável a ti, mais misericordioso, mais gracioso. Deus não pode dar uma prova maior do que aquela que Ele já deu. Ele enviou o seu Filho, Ele sacrificou o seu Filho por ti. Confia nisso. Eu sei que virão dias difíceis. Eu sei que virão coisas à tua vida que te farão duvidar do amor de Deus, do cuidado de Deus. Virão coisas que serão fardos pesados demais. Vão dar-te vontade de desistir, de ficares zangado com Deus. Lembra-te, Deus pagou o preço. Tu és dele e Ele não vai deixar-te. Ele não vai abandonar-te. Ele não vai mudar nenhuma vírgula de todas as coisas que Ele te prometeu. Ele é fiel, justo, verdadeiro. Então confia. Talvez aquilo que tu estejas a passar seja necessário para aperfeiçoar a tua fé. Talvez aquilo que estejas a passar seja necessário para que tu te achegues mais a Ele, para que tu abandones algum pecado. Deus está a trabalhar não para te destruir, mas para te edificar e te dar um futuro e uma esperança. Esse é o propósito de Deus para contigo. Confia nele. Não te deixes abater, não dês ouvidos às mentiras de Satanás, não dês ouvidos à voz de sedução do mundo, não desistas, não voltes as costas a Deus. Deus passava a vida a dizer a Israel: lembra-te do Egito. A nós, Deus diz-nos: lembra-te da cruz. E nós fazemos memória disso a cada vez que nós partimos o pão e tomamos do cálice, para nos lembrarmos e não sermos confundidos. E por último, uma aplicação que parece semelhante a esta, mas não é. Descansa no facto de saberes que és dele. Talvez nós admitamos rapidamente que sim, somos salvos e é só pela fé, mediante a graça. Mas quantas vezes nós não vivemos o nosso relacionamento com Deus quase como se fosse uma negociação? Eu dou-te isto e tu dás-me aquilo do outro lado. Se eu ler mais a Bíblia, se eu orar mais, Deus vai abençoar-me mais. Se eu não faltar ao culto, então Deus vai ajudar-me depois lá no teste ou naquele problema do trabalho. Mas essa piedade, ela é uma piedade bacoca, ela não tem valor nenhum. Deus não precisa dos teus sacrifícios. Deus não precisa, Ele tem prazer em que tu os ofereças voluntariamente, porque o amas, porque te alegras com Ele, porque a tua alma se deleita nisso. Então não estou a falar contra a piedade e contra o serviço cristão. Todos nós devemos ser seriamente aplicados nisso, mas pela razão certa. Saber que Deus te remiu, saber que Ele é o teu Redentor, saber que o preço está pago,
saber que és dele e que Deus estará sempre do teu lado e que ninguém te arrebatará da sua mão, sabendo que Deus não pode amar-te mais do que aquilo que Ele te ama, liberta-te para tu servires e para tu buscares com um coração voluntário, não por medo de perder alguma coisa, não por ganância de ganhar alguma coisa, mas porque Ele é Deus e Ele é digno. Descansa e serve a Deus livremente. Busca livremente a sua presença. Deleita-te no Senhor e Ele te dará os desejos do teu coração. Que o Senhor possa também instruir os nossos corações esta tarde. Sei que percorremos quase a Bíblia toda, de capa a capa. Mas precisamos disso para termos esta visão sublime de quem Deus é. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, mas se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Que a nossa oração, a nossa confissão possa ser: Ele ergueu-me do pó, eu desvalido. Ele ergueu-me do monturo, do lixo, eu o necessitado. E isso me basta. Que assim seja para a sua glória.